Olá, boa noite. Estamos de volta aqui hoje com mais uma live e hoje será com a doutora Egli. Vamos aguardar ela nos chamar para que a gente possa começar batendo esse papo que vai ser super importante o tema de hoje. É um tema que a gente tem ouvido bastante, muita preocupação dos pais. Egli, isso, Egli tá me chamando já. Entrar. Vamos aguardar a Egli entrar. Vamos. Boa noite a todos que estão entrando aqui comigo. Egli, não estou te vendo, tá? Sim, peraí, eu só vou virar a minha câmera. E Deixa eu ver como é que eu faço isso, pelo amor de Deus. vamos aguardar. Pronto! Pronto, isso, Egli, já estamos te vendo. Tudo bem, minha Agora linda? sim. Tudo bom, Val? E você? Tudo ótimo. Ah, que bom, Egli, que você aceitou o meu convite de participar nessa live para falar sobre esse assunto hiper importante que não poderia ser outra pessoa sem for você. Tem que ser você para falar isso. Que bom, que bom. Vamos lá, estamos aqui para bater papo. Bater papo é coisa boa. Isso. Bom, para quem está entrando a primeira vez aqui nas nossas lives do Escola para a Paz, eu sou a Val Pazini e hoje nós teremos esse bate-papo com a doutora Egli, que nós vamos falar sobre sexo e sexualidade também, né, Egli? Na Sim, infância e quando a gente pode começar a falar sobre isso com as crianças. Mas antes de começar, Egli, queria que você se apresentasse, por favor. eu sou Egli Berintani, sou psicóloga e neuropsicóloga, atendo hoje num consultório, quer dizer, desde os tempos de pandemia não, né? Sim. Mas meu consultório é lá perto da Beneficência Portuguesa. E faço avaliações neuropsicológicas e atendi durante muito tempo crianças. Hoje, por causa da pandemia, a gente não consegue atender mais muitas, porque precisa ser por Ah, vídeo e por criança é mais mais complicado, né? difícil, né, Egli? Sim, Bom, Egli, mas é isso aí. então acho que a gente já pode começar, porque a gente não tem muito tempo e o assunto demanda bastante coisa, né, para falar, porque tenho certeza que virá perguntas também sobre o assunto. Egli, queria Sim. começar te perguntando sobre a diferença de sexo e sexualidade. Eu sei que é diferente, mas tem muitas mães que não sabem dessa diferença. Se você poderia rapidamente nos falar dessa diferença, por favor. Sim, para o adulto, a gente está muito acostumado a juntar essas duas palavras, né? Como se a gente fizesse uma fusão e elas fossem a mesma coisa. Na verdade, tem uma diferença grande, principalmente para a gente que é da psicologia, né? Então, a gente explica sempre que sexo tem a ver mais com uma conformidade física. Então, a gente fala de sexo masculino, de sexo feminino. Ah, e aquele cachorro é macho, aquilo é o sexo do cachorro. Então, a gente define sexo dessa forma. No mundo adulto, o sexo também tem uma conotação de relação sexual. Então, quando a gente fala de sexo, também está envolvendo isso. Tá. Para as crianças, a gente não usa o termo sexo, a gente usa o termo sexualidade, porque a criança não tem ainda essa conotação, ela não sabe o que é sexo, ela não com isso ainda, ela só vai lidar com isso a partir da adolescência. Então, para a criança, a gente fala que a criança desenvolve a sexualidade dela. E a sexualidade dela é desenvolvida através do corpo. Para o Freud, a sexualidade é uma energia que ela varia do nosso corpo de acordo com a idade da criança. Então, nos primeiros anos tem a fase oral, onde a criança leva tudo na boca, onde tem o mamá, chupeta. A fase oral é a fase de estimulação, é onde a criança sente prazer. O Tá. prazer da criança não é o mesmo prazer do adulto. O prazer da criança é aquele carinho, aquele aconchego, aquela coisa gostosa. É diferente de um prazer adulto, do prazer do sexo. Não é o mesmo prazer da sexualidade. Nossa, perfeito, Ed. Muito bem explicado. Agora a gente já sabe que é diferente mesmo. Ed, dando continuidade, então, no que nós estamos falando, e a Ed parou. Oi, Ed, está me ouvindo? Acho que Voltou. voltei. Então voltou.
Então, dando continuidade, Egli, queria então que você respondesse para essa mamãe que tem essa dúvida. Quando eu começo a falar sobre sexo com a criança, que idade, como? Então, na verdade, o assunto sexo, ele tem que ser possível de estar presente numa conversa em qualquer momento. A gente não tem um padrão. E para todas as crianças a gente vai iniciar a falar sobre sexo com X anos. Tá. É a criança que vai dar esse tom. A gente tem que aprender a ser espectador dos nossos filhos. Tem crianças que são muito questionadoras, que são muito perguntadoras, curiosas. E essas muito provavelmente vão vir com perguntas antes daquele esperado. Sim. Já tem outras crianças que a gente tem que ficar de olho que elas não perguntam, elas ficam mais na dela, mas tem uma idade ali chegando perto da pré-adolescência, onde começam a acontecer mudanças nos corpos. Parei de novo, Egli. Vamos ver se a Egli volta. Oh, meu Deus, tem que voltar, Egli, por favor, porque esse assunto é importante, a gente não pode deixar de te ouvir nem um minutinho. Pronto, Egli, voltou. Tá. Até onde foi ouvido? Os adolescentes começam a ter mudanças no corpo. Então, antes que essa fase chegue, é interessante que a gente vá anunciando para esse pré-adolescente o que está acontecendo com ele, se ele não é um questionador, se ele já não te veio perguntar antes, né? Tá. Mas o assunto sexo tem que ser um assunto que não pode ser um tabu, a gente tem que poder falar sobre ele em qualquer momento. Sim. A criança, ao longo do crescimento dela, ela vai passando por dúvidas. Ela vai perguntando, mamãe, por que eu tenho pipi? Por que você não tem? Então, são questões ligadas ao corpo, são questões ligadas à sexualidade, que muitas vezes choca o pai e a mãe porque ele não está esperando aquela pergunta, né? Sim. Mas é importante que a gente esteja sempre pronto a responder aquela pergunta que chega. E responder de uma forma firme e honesta, né? Aquelas histórias Sempre de verdade, o bebê né? veio... Sempre verdade. O bebê veio da cegonha, isso tudo não cola mais nos dias de hoje, né? Hoje em dia tem Google que responde pra gente, tem YouTube que responde pra gente. Então, se a gente não é honesto com as nossas crianças, eles vão procurar a resposta fora. E é aí que mora o perigo. Então, sim, e aí ele pode procurar alguma coisa que não é o momento dele saber, e é só uma coisa, né, impertinente, que não, né, não tem nada a ver com o que ele precisa e o que ele esteja procurando. Egli, mas se no momento ele me pegar de surpresa, essa criança pequena, e eu não souber responder na hora, o que eu posso, como que eu faço para sair dessa, como eu me preparo, porque pode vir de repente, né, Egli? Sim, sim. Então, eu sugiro que a gente sempre devolva a pergunta, porque às vezes a criança não está perguntando aquilo que a gente imaginou. Então, às vezes ela ouve uma frase solta e fala assim, mamãe, o que é sexo? Aí a gente já, como assim? O que é sexo? Meu filho tem 3 anos, 4, eu vou ter que explicar agora, né? Então, eu sugiro que a gente devolva a pergunta, por que, filho? Aonde você ouviu isso? Aí ele vai te explicar, mamãe, o fulano falou que o sexo do cachorro é masculino. Aí a gente vai entender de onde veio aquela curiosidade. E aí a gente vai responder exatamente o que a criança quer saber. Se a gente não devolve essa pergunta, a gente se enrola na resposta, porque a gente fica achando que o que a criança quer saber é mais do que aquilo. E não é. É muito importante isso que você falou, né, Egli? Porque é exatamente isso que você está falando, para a gente poder responder exatamente o que ele quer, né? Exatamente. E aí, respeitar, se a pergunta não for assim tão ingênua, né? Respeitar mais ou menos uma faixa etária. A gente sabe que até determinada faixa etária, se a gente der uma resposta muito complexa, se a gente der uma resposta muito ampla, para a criança vai soar como blá, 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 ela não vai entender, né? Tá. Então, a gente tem que se limitar a responder exatamente o que a criança quer saber. Então, quando ela vier com uma pergunta, mamãe, como é que eu fui parar na sua barriga? Aí a gente tem que perguntar, por que, filho? Você já soube disso por alguém? Você já teve algum amiguinho que comentou isso com você? E vamos saber até onde a criança sabe
Até para a gente sim, não dar gafe, né? Senão a gente responde menos do que a criança sabe e aí também fica ruim, sim. né? Nossa, Então a gente tem que certeza. saber até onde a criança sabe e complementar o que falta, ou esclarecer o que falta, porque às vezes o que ele já ouviu vem truncado, né? Tá. E é importante salientar, Val, que hoje com tablet, celular, as crianças têm acesso a isso e se a gente não responde, eles vão ficar curiosos e eles vão querer perguntar isso para quem não deve, né? Exatamente. Aí é ruim. YouTube, Google, eles vão responder um conteúdo adulto. Eles não vão saber que quem está fazendo uma busca dessa é uma criança, né? As questões de sexo que aparecem na internet, elas são distorcidas. Você vê um filme, né, um filme que mostra uma cena de sexo, normalmente mostra coisas que não é o que acontece no dia a dia. Então isso vai criando ideias distorcidas na cabeça de uma criança e de um adolescente. Por isso que Ah, é importante esse assunto começar dentro de casa. Hoje em dia, a gente sabe que as escolas, Val, elas têm falado muito, têm aulas de educação sexual, o que é importante também, né? Mas é importante que a escola seja um paralelo da nossa casa, que a escola consiga complementar aquilo que a criança já sabe por nós, Wesley, né? mas ainda a gente vê algumas mães, mesmo jovens, que ainda têm um pouco de vergonha, de receio, de falar, né? E aí Tem, fica naquela coisa assim, não sabe nem o que responder, porque também teve uma criação assim, né? Então com isso, né? certeza. E o que que você falaria para essa mãe? Para tirar um pouco esse Olha, tabu, essa vergonha aí, né? eu falo que essa é uma relação que tem que ser construída desde criança. Se a criança percebe um tabu na mãe ou no pai, provavelmente ela vai evitar falar sobre isso com os pais. E às vezes isso é uma comunicação velada. Ninguém falou nada sobre o assunto, mas é aquela mãe que tem vergonha, então se esconde no banho, ou fecha a porta quando o pai está tomando banho para as meninas não verem, o pai nu. Então, você vai percebendo no contexto e no dia a dia que o tabu está ali presente e a criança percebe. Sim. Então, se a gente tem esse perfil, se a gente esconde, se não mostra um corpo nu, se tem vergonha, a criança vai perceber e ela vai criando na cabeça dela a seguinte fantasia: sobre esse assunto eu não posso falar com a minha mãe, sobre esse assunto eu não posso falar com meu pai. Então, eu vou perguntar para alguém. E aí ela vai perguntar para outras pessoas. Eu me lembro de uma criança que eu atendia que ela queria saber o que era masturbação. Tá. E a mãe falou para ela: "Você é muito pequena para isso. Você não tem idade para saber isso. Então eu não vou te responder agora." Ela não teve dúvida, ela virou as costas e foi perguntar para a irmã, que era mais velha. Hum, Pegou a irmã de surpresa, a irmã não sabia o que fazer e respondeu. Mas pelo menos sanou a curiosidade dela. sim. Ela não vai entender exatamente o que é uma masturbação com 8 anos, mas ela vai entender que, tá bom, já sei, é um movimento lá que as meninas ou os meninos fazem. Ela vai entender, vai satisfazer a curiosidade dela naquele momento. Porque se Agora, você fala mentira e inventa uma história, a criança é tão é inteligente, pior. né? Porque ela saca, né, que a coisa não é aquilo, né? E aí vai, né, instigar e talvez saia na mão errada, né, Egli? Sim, com certeza. Agora, se a gente sabe que esse tabu tá na gente, não tem jeito, eu não consigo me mostrar para meu filho, eu não consigo falar sobre isso com ele. É importante que a gente tenha outros artifícios na manga, né? Então, por exemplo, às vezes, eu sou muito travada, não consigo conversar sobre isso. Mas eu tenho uma irmã que pode conversar com meu filho sobre isso. Ou eu tenho uma tia que é super despachada, que tem coragem de falar qualquer coisa e que meu filho se dá bem com ela. Então, eu posso apresentar essa possibilidade. Olha, filho, se você tiver alguma dúvida para falar sobre isso, se você tiver dúvida e vergonha de falar com a mamãe, você pode falar com a tia tal, você pode falar com o fulano, sempre apresentando pessoas que sejam confiáveis a gente, óbvio, né? Porque a pessoa que vai receber a pergunta também tem que estar meio preparada para saber mais ou menos o que ela vai responder e não dar uma bola fora. Ou procurar uma profissional, né, como você, né, de forma, né, que vai falar corretamente e sanar todas as dúvidas, né? Sim, né? Às vezes cai sim na nossa profissão, né? Então, quando esse assunto não rola mesmo, não rola em casa, não rola na família, não rola com ninguém, acaba vindo para o psicólogo, sim. E eu já tirei dúvidas assim de adolescentes
hoje, em pleno século XXI, tirando dúvida de um adolescente que tem total acesso à internet, que pode perguntar qualquer coisa para o Google, mas ele tinha dúvidas de que momento colocar a camisinha numa relação sexual. Então, a gente E acha que ele tá acabou ótimo e não engravidando uma tá. moça. Então, Exatamente. Então ele sabia que tinha que usar, ele usou, mas ele colocou na hora errada. Então, são coisas que é importante a gente esclarecer isso com os nossos filhos, né? Às vezes a mãe é mais fechadinha, mas o pai consegue falar melhor, então passa a bola para o pai. Tem sim, alguns livros que a gente também pode lançar mão, né? A gente sim, pode ter eles em casa, mas obviamente que esses livros têm que primeiro serem lidos pelos pais, para num determinado momento a gente poder falar para o filho: olha, filho, você está chegando na pré-adolescência, seu corpo está mudando, pode ser que você tenha dúvidas. Então tá aqui, ó, tem um livro aqui na sua prateleira, quando você quiser, você pode ler, pode tirar dúvidas comigo, ou com o papai, ou com alguém da família, com a vovó, com a titia. A gente está aqui para tirar suas dúvidas. E aí pronto, se a criança é mais inibida, se a criança não tem coragem de perguntar, porque às vezes esse pudor não está nos pais. Às vezes sim, esse pudor está na criança. A criança fica verdade. com vergonha, né, não consegue falar. Então, tudo bem, a gente pode lançar mãos de livros e falar: ó, filho, tá aqui. Se você não quer conversar com a mamãe sobre isso, não tem problema, mas tem um livro aqui, você pode se esclarecer, você pode se instruir. Então, o importante é a gente perceber que tem várias opções, né? Se a gente não consegue dar conta, pode ser o pai. Se o pai não consegue dar conta, pode ser uma tia. Se a tia não consegue dar conta, vamos comprar um livro. Mas vamos participar e trazer esse assunto para a roda, porque ele é importante. Sim, é muito importante, Egli. E a questão do adolescente, né, que é a preocupação maior, né, porque enquanto é criancinha, a gente fala, as perguntas são bobinhas, não sei o quê, acho que dou um jeito. Mas quando vai ficando Uhum. um pouquinho mais adolescente maiorzinho e tal, as mães ficam bem mais preocupadas porque é uma questão que você disse, já começa a ter relação sexual. E hoje parece que mais cedo, né, Egli? Então tem toda uma Sim. preocupação. A gente já até falou numa, se você emenda isso que eu já vou te falar. A gente até já falou numa conversa sobre as vacinas, que muitas mães não deram para as filhas porque achavam que as vacinas eram assim, libero para ter relação sexual. Então, assim, ainda Uhum. também tem esse pensamento errôneo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vê se você Sim, fala um pouco para nós, por favor. claro. Então, Val, já existem pesquisas que dizem que quanto mais a gente consegue conversar com essa criança, com esse adolescente, menos curiosidade ele tem de iniciar a vida dele sexual rapidamente. Importante. Então, é o contrário, né? A gente acha que a gente escondendo aquilo da criança, escondendo aquilo do adolescente, é que vai preservá-los. Muito pelo contrário. É saber expor de um jeito bom. A gente É melhor a gente saber explicar para o nosso filho do que ele ouvir isso de um amiguinho que pode explicar de uma maneira torta, né? Sim. Quanto mais a gente puder conversar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre relação sexual, sobre mudanças do corpo, mais o adolescente vai ficar se sentindo seguro, tanto para quando ele for iniciar a vida sexual dele, como para não ter pressa. Porque a gente sabe que o desenvolvimento do corpo vai numa toada, né? O adolescente lá com 12, 13 anos já está se achando, ó, já estou pronto. Mas a gente sabe que de cabeça, de maturidade, ele não está pronto ainda. E a gente sabe que a questão da sexualidade, do sexo, é uma questão que exige maturidade, né? Não é só a questão física, tem a questão da maturidade. Então, quanto mais cedo ele inicia, menos maduro ele tá. Menos gostoso vai ser. Às vezes ele cria traumas ali numa primeira relação que não foi boa, porque não estava instruído, porque não estava pronto, que não estava maduro. Então, quanto mais a gente consegue conversar, quanto mais a gente consegue instruir. Então, assim, tem pais que dão camisinhas para os filhos, tem pais que levam os filhos para vacina. A gente tem sim que cercar eles de todas as possibilidades deles estarem sabendo de tudo. Que isso vai trazer segurança para eles conseguirem iniciar na hora certa, quando eles estiverem prontos para isso, e não só por curiosidade. Entende?
E a vacina também é uma prevenção, né, Evelyn? Não tem nada a ver com, estou liberando minha filha para ter relação sexual, né? Claro, inclusive a vacina, ela é para algumas doenças, né? Então é para o HPV, ela não tem nada a ver com a camisinha, por exemplo, que além de prevenir doenças, previne uma gravidez indesejada na hora errada. Então, uma coisa tem que fazer parte, a outra também tem. Uma não exclui a outra. A gente tem que poder usar tudo, né? Mas para isso, o adolescente tem que estar instruído, tem que ter tido conversa antes. Mas volto a dizer, nem sempre o adolescente se sente à vontade para falar com os pais, ou os pais se sentem à vontade para falar com os adolescentes. Quando já está adolescente, eu acho que é mais difícil. Por isso que isso tem que começar quando você está lá, quando é criança. Ah, mamãe, por que eu tenho pipi? Responde. Ah, mamãe, por que o seu corpo é assim e o meu é assado? Responde. Ah, mamãe, o que é isso aí no seu corpo? Responde. Por mais que a gente fique assim, né? Ai, meu Deus, me pegou de surpresa. Mas é importante responder, porque isso vai sendo construído. Quando você responde, ainda que seja de uma forma surpresa, mas naturalmente, a criança vai tendo a confiança de que ela pode conversar com você sobre isso. Sim. O que também não quer dizer que se a gente for pego muito de surpresa, que a gente tenha que responder na hora, né? Tá. Se o filho fez uma pergunta daquela cabeluda, que você fala, meu Deus, como é que eu respondo isso? Aí fala, filho, espera só um pouquinho. Eu vou ter que me instruir para poder te explicar de uma maneira legal, de uma maneira que você entenda, que eu saiba explicar para você. Então, espera só um pouquinho, eu vou buscar um jeito de poder te responder essa pergunta. E aí correr atrás da resposta. Por isso que eu falo que é importante a gente ter esses livros todos em casa, esses livros que falam sobre adolescência, sobre a mudança do corpo, porque se às vezes a gente não tem esse acervo para conseguir dar uma resposta, o livro vai nos ajudar e muito. Sim, E nessa hora do aperto, vamos lançar a mão de um livro. Olha, eu não sei te responder, mas será que no livro tem sobre isso? Vamos ver juntos? Perfeito. Tive uma mãe que falou, deixa eu acabar de lavar a louça e eu já te respondo, porque aí ela falou, nesse tempo eu vou ver o que eu vou responder, né? E é, né, Perfeito! né, só para eu não poder responder coisa errada ou respirar e falar, meu Deus, deixa eu ver o que eu falo, porque infelizmente, né, Gli, mesmo Exato. as mães jovens ainda têm um pouco de receio de falar, de vergonha, como eu te disse. Então, assim, e tem mesmo esse tabu, falar, ai meu Deus, como que eu vou falar isso, né? E quanto Sim. mais natural a gente tratar o assunto, que como deve ser, né, como mais verdadeiro, é o que você disse, a criança vai levar coisa mais leve e não vai ter uma experiência talvez tão ruim como seria, né, se fosse ao contrário, né? Com certeza, é bem por aí. E a gente não é perfeito, né, Val? A gente não é perfeito como profissional, a gente não é perfeito como mãe. A gente vai cometer nossos erros, obviamente, mas a gente sabendo disso, a gente entende que ele faz parte do processo, né? Então não tem problema nenhum a gente falar: nossa, filho, eu não sei te responder isso agora. Eu vou pesquisar para a gente poder conversar adequadamente. E vamos pesquisar mesmo. Mas o importante é não fugir, né? Eu não Não, sei responder agora, mas eu vou me instruir, vou te responder assim que eu souber. você E não mesmo esperar a criança cobrar isso de novo, né? A é, gente ter o compromisso de correr atrás da resposta. desde for no dia seguinte, né, Gui? Mas você traga a resposta, por favor, né? Exatamente. E vai lembrando a criança, filho, ó, eu tô pesquisando, eu tô procurando um livro que a gente possa conversar sobre isso, mas eu tô aqui, né? Eu não esqueci daquele nosso assunto, não. Que é pra criança perceber que você não tá dando um somebody love nela, né? Que você não tá enrolando, que você vai chegar na resposta, você só ainda não tem. E eu acho, né, Gui, hoje deveria ter sido sempre, mas esse vínculo de confiança que o adolescente tem que ter com o pai, com a mãe, de saber que eu posso contar com ele, que eu vou ter meus medos, as minhas dúvidas, mas é nele que eu vou sanar essas dúvidas, esses medos, que ele vai me dar a resposta sempre correta, me oferecendo o melhor, né, que eu posso. Então, assim, criar esse vínculo mesmo, né, nesse momento tão Sim. importante, né, Egli? Por isso que eu falo que é um vínculo que é criado desde pequeno, né? Então, se a gente tem o hábito de mentir para o nosso filho, sabe aquela mentirinha boba, tipo, toca o telefone, mãe, é a titia, ai, fala para a titia que eu não tô. Sim, Ah, titia, mamãe não tá. Bom, então eu aprendo que mentir é possível. Se a minha pode. mãe mentiu para mim quando
porque não queria atender minha tia. Então, se eu perguntar para ela sobre sexo, nossa, ela vai mentir para mim, ela não vai querer me dizer a verdade, Sim. né? Então, a gente não percebe que são nesses pequenos degrauzinhos do dia a dia que a gente vai construindo essa confiança. E é Sim. na infância. E essa confiança vai se refletir lá na frente. Por isso que eu falo que depois que já está adolescente, já tem um caminho percorrido aí. Já é um pouco mais difícil de você recuperar algo que não foi construído antes. Não é impossível, mas é mais difícil. Com certeza, né, Egli? E hoje em dia, né, tanta preocupação, né, do assédio sexual com criança, tudo, mais ainda a gente precisa estar com esse vínculo muito forte com a criança saber se defender, que ela pode vir falar para a mãe e para o pai que está acontecendo isso, seja com alguém da família, sei lá o que a gente enxerga tantas coisas por aí, mas sem medo de falar, mãe, olha, aconteceu isso. Então, acho super importante esse assunto, está bem esclarecido, ser falado muito de forma verdadeira, leve, para que a gente tenha essa confiança, né, Edrin? Exatamente. A gente até fala, né, que a gente deve instruir, olha, só a mamãe e o papai limpam você, a vovó, a titia, a gente te troca, ninguém toca no seu corpo, não faça o que você não quer, não abrace aquilo que a gente fala às vezes, né, vai dar um abraço do titio, e a criança não quer. E aí você fala, não vai, vai, você empurra a criança e a criança não quer. Esse é um tipo de respeito que a gente tem que construir desde criança. Tá Ah, bom, não Egli, muito quer. importante você falar isso, Egli, dessa questão mesmo, né, desse não tocar. A criança tem que estar alertada por isso, né, Egli? Tem que estar, Não porque é se ela tudo não. que é É muito carinho, né? comum. Exato, e é muito comum, a criança é muito aberta, né? Então, várias pessoas levam ela no banheiro para fazer xixi, várias pessoas pegam no pipi, várias pessoas trocam a fralda, então ela vai acreditando que tudo bem, que isso é normal. Pode, Tudo é né? normal com pai, com mãe, com irmão, com família, né? Mas quando isso vai abrindo o ciclo, não, não é normal. A gente não pode abrir o ciclo, né? A gente tem que manter fechadinho. Então é bom ir explicando para as crianças pequenas: ninguém pega no seu corpinho, não é legal você fazer o que você não queira. Se alguém tocar em você, você conta para a mamãe. Porque a criança não sabe, ela não tem a menor noção daquilo. Mas quando ela é tocada, ela sente que está esquisito. E Sim. aí, ao sentir que tá esquisito, às vezes a própria criança fica com medo de contar para pai e para mãe, Sim, Ed, sim. E né? paralisa e fica com aquilo, né? Sofrido, né, Ed? Paralisa, se sente culpada, aí já se sente triste, aí a criança não sabe o que está acontecendo com a criança, que ela não verbaliza. Então, por isso que é importante a gente prevenir, a gente usar esses artifícios que a gente tem de prevenção. Filho, olha, não faça assim, não deixa ninguém fazer assado. A gente prevenindo a criança, que é para ela saber o que está certo e o que está errado. E Sim. aí, quando acontecer, se acontecer, ela poder dizer, não, não quero, não faça isso, eu vou contar para minha mãe e conseguir se defender, né? É. Porque não adianta só a mãe e o pai ter essa preocupação, né, desse assédio que a gente ouve tanto, se ela não deu esse canal para a criança poder falar alguma coisa. Se a criança, né, Exato. não pôde nunca perguntar, ou se perguntou, respondeu, não é, não vou falar disso. Então, assim, eu tenho que ter esse canal aberto para que eu possa deixar essa criança, né, amparada mesmo, né, na certeza que você está guardada, não é? Então, acho que é isso. Exatamente. Deixa eu E o ficar. tabu entra nessa parte também. Se a criança percebe que não pode conversar com a gente porque é um assunto velado, que é um assunto que minha mãe não fala, meu pai não fala, quando acontecem essas coisas, aí ela não tem para quem falar. Aí é duro para ela, né? Pensa, que Verdade. sofrimento. É. Eu vou falar aqui, Egli, se alguém quiser fazer alguma pergunta para você do que a gente está falando, está aberto aqui, Uhum. viu, pessoal? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a doutora Egli, aproveitem, tá? Porque às vezes o que a gente está conversando não chegou aí onde você queria saber. Então, por favor, fiquem à vontade. Egli, Exato. com relação a adolescente, você tem mais alguma coisa para falar sobre sexo, sexualidade? O que a gente poderia abordar mais? Anticoncepcional, quando tu deve tomar, sei lá. A mãe tem tanto medo, Egli, tanta preocupação hoje, porque eles estão começando com uma vida sexual tão antes da hora, né? E essa mãe já veio para mim e falou, Val, eu não sei o que fazer, porque minha filha é muito jovenzinha ainda, mas já está ficando com menino e eu não sei nem por onde começar.
Então, eu só estou fazendo uma Sim. pergunta de uma mãe aqui para você. Veja se você pode responder. Eu acho que é importante, nas meninas, isso fica mais marcado com a menstruação, né? Então, com a Ah, menstruação, importante levar as meninas num ginecologista, explicar que o corpo dela está mudando, explicar que ela já não passa mais num médico de criança, que ela já tem um corpo de adulto, o que pode acontecer a partir da menstruação, né? Não é só o ato de menstruar, mas é explicar o porquê ela está menstruando e para que serve isso no corpo dela. sim. É, parece bobo falar sobre isso, mas muitas mães não têm Não, coragem de falar, né? verdade. Então, acho que nas meninas isso está um pouco mais fácil por causa do marco da menstruação. Nos meninos, o marco não é a menstruação, mas é a masturbação. Muitas vezes as mães percebem os meninos se masturbando. E isso também vira um problema dentro de casa, porque os pais ficam chocados de ver uma cena dessa. Entendi. E aí, em vez de conversar sobre isso e instruir, olha, filho, é normal, você está conhecendo o seu corpo, eu entendo que isso vai acontecer, mas tem hora certa, tem local certo, você tranca seu quarto, você fecha a porta do banheiro, ninguém precisa te surpreender fazendo isso, né? Então, se a gente conseguir ter essas conversas todas, a gente vai, aprendendo que, olha, meu filho está crescendo. Então, nas meninas, o marco é a menstruação e nos meninos tem mais a ver com a masturbação. Mas é o que eu falo, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ser espectador dos nossos filhos. Se a gente tem aquela vida corrida, a gente passa o dia inteiro trabalhando, o filho passa o dia inteiro na escola, quando chega, janta junto, cada um vai pro seu quarto, não se fala, não conversa, não convive. Verdade, é Aí a verdade. gente não vai saber que o adolescente está nessa fase, né? Sim, sim, sim. Então, eu acho que é importante nesses dois momentos, se não houve nenhuma conversa até ali, que ali seja o marco para existir uma conversa, né? Mas é legal que tudo isso já tenha sido conversado, podido ser conversado antes. Construído desde o início, né, Evelyn? Mas se não começou, Exatamente. a qualquer momento é hora, né, dele começar a falar, né? Exatamente, mas as meninas que são surpreendidas com uma menstruação sem saber o que é, elas ficam muito chocadas, preocupadas, porque de repente vê um sangue, meu Deus, o que que é isso? Eu me feri, por que que eu tô assim, né? Então, é muito bom quando a adolescente já sabe o que vai acontecer, ela já espera, ah, eu sei, isso aqui que aconteceu, essa manchinha aqui na minha calcinha, é porque eu fiquei mocinha, eu Então, tenho que tomar tais providências. parece mentira, né, Evelyn? Mas acontece ainda, gente. Tem mamães ainda que não têm coragem nem de falar de menstruação com a filha. Fala, Val, não é possível. Exatamente. É possível, porque eu tenho certeza que a Evelyn ouviu e eu já também. Sim, é verdade. Às vezes a gente não ouve da mãe, mas às vezes a gente ouve o relato do adolescente. Nossa, eu estava na escola, aconteceu, eu nem sabia o que era. Ai, meu Deus. Aí a gente pensa, como assim? Não sabia o que Como era, né? assim, né, Evelyn? Como assim? É lamentável. Acontece. É lamentável. E dá bronca no menino fazendo com aquilo lá. É um horror o que ele está fazendo, né? E briga e xinga, até dá tapa, viu, Evelyn, né? Pois é, pois é. E às vezes essa curiosidade acontece mais cedo, né? Então, por exemplo, o menino não tá se masturbando, mas tá brincando com o amiguinho. Um abaixa a cueca, o outro vai ver o que que tem lá. Ah, o seu é igual ao meu. Ah, e aí o pai ou a mãe entra nessa hora, pega essa cena e já imagina a pior coisa do mundo, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não tomei conta, olha o que aconteceu, né? E isso traz mesmo um choque para os pais, mas acho que é importante a gente já saber que isso pode acontecer e que não é o fim do mundo e que a criança não está fazendo nada de errado, ela está se conhecendo. Se a gente souber instruir, aquilo não traumatiza. Eu tive um menino que uma vez eu atendia, aconteceu exatamente isso. Ele estava numa curiosidade com um amiguinho, a mãe trouxe ele para terapia. Cada vez que a gente tocava no assunto, ele chorava, Ah, porque ele apanhou muito quando então, a mãe eu pegou tô te ele na falando. curiosidade, Exatamente, acontece muito isso. Infelizmente, né? né, Evelyn? Nós estamos em dois mil e vinte e Então, um e acontece ainda isso, né? pois é, incrível, né? É. Mas, acho que a gente falou bastante. Não veio nenhuma Que bom, pergunta Val. aqui, acho que a gente ensinou bastante coisa. Você quer falar mais alguma coisa, Evelyn, para a gente encerrar? Não, acho que conseguimos abranger tudo. E se você quiser, depois eu dou as dicas dos livros para as mães terem em Eu casa, que eu acho que é quero. importante. Sim, a Então gente depois a quer gente. todas as... Isso, porque aí a gente passa para elas, mas, ó,
essa live está gravada, tá? A gente vai pôr no Instagram do Escola, para quem não pegou desde o início, para poder ouvir novamente ou indicar para alguém. A Egli faz Uhum. parte da equipe do Escola para a Paz. Qualquer dúvida também, se vocês não conseguirem o contato dela, pode me pedir, ou entra lá no blog que tem a Egli lá também. Pode deixar um oi lá Uhum. para ela, que a Egli ou responde, ou se vocês precisarem da Egli, a Egli está à disposição também, né, Egli? É isso aí, com certeza. Precisando, estamos aí. Eu vou deixar depois uma dicasinha dos livros para você, para indicar Ah, tanto para crianças como para adolescentes. ó, tem uma mamãe falando aqui, a Sandra, que no tempo dela o assunto era realmente tabu e teve que descobrir tudo sozinha e era muito difícil. Também para mim, viu? Na minha época, eu tenho 63 anos, vocês imaginam, então, como era difícil esse assunto para a gente. Por isso que eu acho que agora não pode ser mais, né, Egli? Sim, mas é incrível que a gente acha que hoje está muito modificado, só que não, Não não está. tá, não tá, O não tá. sexo ainda é um assunto tabu. Ainda É, é. é uma pena, né, Egli? É uma Pois é. pena porque a gente tem que estar um pouco mais liberal nesse assunto que vai fazer parte da vida inteira da gente, né? E a nossa construção como adulto depende dessa informação, né, da adolescência, né, Egli? Com certeza, com certeza. E hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Uma vez eu recebi um menininho, ele tinha 9 anos e ele chegou para mim e falou assim: Egli, eu queria te contar que eu sou bi. Aí eu falei: é mesmo? Você é bi? E o que é ser bi? Ah, ser bi, assim, né? Gostar de meninas. Eu falei: ah, mas você gosta de meninos também? Não, isso é ser gay. Aí eu falei pra ele: então, mas o bi gosta de meninos e meninas. Se você não gosta de meninos, você não é bi. Aí ele ficou me olhando assim. Então, assim, tem também um modismo, né? Uma coisa assim de falar o que não se sabe ainda, É, que né? dó, né, Egli? E então, e aí você percebe que por isso que é bom devolver a pergunta, né? O que que é ser bi? E aí ele me explicou e eu percebi que ele não sabia o que era. Ó, Então, com certeza ele não era, né? Com 9 anos, imagina, falar que é. Ele é, pode até ser no futuro, mas com 9 anos ele não tinha a menor condição de decidir, né? De saber disso. essa dica de Então, você falar que a gente devolve a pergunta, eu acho assim, nossa, formidável, Ed, porque você tem exatamente o que ele quer mesmo. Essa dica, aqui para todas as mamães que estão nos ouvindo, isso é, olha, gente, dá uma resolvida isso, viu, Edley? com certeza, dá um tempo para a gente pensar, né? No meu Deus, o que que eu vou responder? E também dá um tempo para você entender o que que a criança quer saber com aquilo. Porque às vezes não é nada daquilo que a gente imaginou. Verdade, Edley. Nossa, muito bom, Edley, ter falado com você. Mais uma vez eu Que bom, Val. agradeço, Edley, você ter aceito esse convite para estar aqui com a gente. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Olha, Egli, como lidar com todos esses tipos de relacionamentos, que para os jovens é tudo normal. Isso é uma preocupação mesmo, né, das mamães, né, Egli? A gente já teve isso, né, numa reunião, né, Egli? O quanto Sim, preocupa isso as mães desse relacionamento que hoje tudo é normal. eu acho que a gente vive sempre em polaridades, né? Então, assim, na época dos nossos pais, num namoro não podia nem pegar na mão. Aí a gente foi caminhando, 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 virou um ficar com sexo, e aí virou um sexo com menino, com menina e com todo mundo, né? Então a gente está sempre nas polaridades até que o equilíbrio se encontre, É, né? De verdade, eu acho que o jovem de hoje, ele testa. Ah, será que eu gosto disso? Ah, será que eu gosto daquilo? Né? Então ele tem a liberdade de testar coisas que na nossa geração, da nossa geração para trás, a gente não tinha essa possibilidade de testar, né? Para os pais, isso é muito chocante. Eu atendi uma moça, ela é homossexual e ela tem filhos. A tá. filha dela chegou para ela com 8 anos e falou: Mamãe, eu estou apaixonada. Ela fez: É mesmo? Que ótimo, quem é? Aí ela falou o nome de uma menina. Ela pegou e ficou chocada. Ela Tá. fez: eu nunca achei que eu fosse me chocar com isso. Eu sou homossexual, mas eu me choquei ao ver a minha filha falando assim. Por que que choca? Porque a gente está esperando outra coisa. Porque a gente cria uma expectativa, né? Então, eu acho que esses jovens de hoje, se eles conseguirem ter a conversa com os pais,
tanto pais vão entender o que está acontecendo, que isso é muito mais um teste do que realmente uma opção, até porque sexualidade não é opção, a gente não escolhe, né? Ninguém escolheu ser hétero ou ser homossexual, isso acontece, isso é biológico, né? Então, quando os pais de hoje conseguirem entender que isso está sendo um teste e não representa aquilo, e que esse jovem conseguir ser instruído para, ok, você quer testar, mas teste com segurança, teste com prudência, teste com liberdade, não com libertinagem, né? A gente consegue lidar um pouco melhor com essa situação, Verdade, é né? verdade. Talvez seja só um teste mesmo, porque como a mamãe disse aqui, é meio modinha, né? Então eu vou Sim, beijar a menina também, porque todo mundo beija, então eu tenho que beijar porque eu preciso fazer parte do grupo. Mas não tem nada a ver com exatamente, ela, né? Então não precisa exatamente. talvez, né, ficar tão chocada, né, Érica? Não, e a adolescência é fazer parte dos grupos, né? A gente tem que estar incluído em algum grupo. Então, Sim, se todo o meu grupo já fez, como é que eu não vou fazer? Né? sim. Para aquele adolescente, é até nossa, como assim? Eu não vou pertencer a esse grupo. Então, faz pela onda, faz porque tá ali. Mas não quer dizer que é o que é a vida dele. Não quer dizer que aquilo vai permanecer, né? Então, É um assunto bem delicado, né, Egli? Não adianta a gente falar que para nós é tudo normal, porque eu sei que para as mamães isso não é normal. E elas têm uhum, muito medo mesmo, né, Egli? A gente já presenciou isso, é um medo, assim, apavorante nesse sentido. Mas vamos caminhando, né, Egli? Como você falou, as coisas têm que ir evoluindo e talvez é só um teste mesmo, né, Egli? Então, para a gente se sim, tranquilizar, né? E aceitar o filho exatamente. como é, não tem jeito, né, Egli? Exato. E assim, a gente sabe que adolescente testa, né? Testa com droga, testa com a sexualidade. Eles estão aprendendo, eles estão testando a vida. Não quer dizer que a gente, como pais, ache tudo normal. Não quer dizer que a gente, como pais, não fique preocupado. Não quer Sim. dizer que a gente, mesmo sendo da área da saúde, fala, meu Deus, Tá tudo tá normal, acontecendo né? comigo, né? É, Não quer dizer nada disso. Então, é louvável, né, as preocupações dos pais, é louvável, claro que é. A gente, como pai, se preocupa sim. Por isso que a gente tem que ficar de olho, né? Quando a gente está de olho na nossa criança ou no nosso adolescente, a gente consegue perceber tudo isso e consegue, de repente, partir para uma conversa, para uma explicação, né? Se isso tudo já foi construído lá na infância, é né? isso. Se já é um jovem adulto de 20 e poucos anos e nunca teve essa participação dentro de casa, muito provavelmente essa conversa não vai rolar também. Agora, né? Não, então, e a gente volta a falar, né, Egli? O importante é ter esse vínculo com as crianças para que nesse momento de uma preocupação talvez maior, você esteja mais perto desse adolescente para poder auxiliar, para poder orientar, para poder ajudar. Nada melhor que nós, pais e mães, para ajudar os nossos filhos, né, Egli? Exatamente. Esse é o quadro ideal, né? Nem sempre vai ser um quadro possível, mas é o quadro ideal. Se esse quadro não puder ser desenhado, que a gente conte com bons profissionais, que a gente conte com o apoio de familiares, que a gente conte com aquele círculo de apoio que a gente tem para conseguir resolver essas questões mais difíceis, né? Isso. Perfeito, Eli. Mais uma vez, querida, super obrigada por você ter estado aqui conosco essa noite. Nossa, foi super orientadora, super, Eu que né? Deu agradeço, dicas Val, um prazer. maravilhosas. E a gente agradece muito, que eu sei que você é uma menina também super trabalhadeira aí, que está cheia de coisa para fazer, mas deu um tempinho aqui correndo para nós, eu agradeço, viu, Com Eli? certeza. Precisando, estamos aí, Val. Eu é que agradeço, viu? Muito obrigada pela Eu oportunidade. Obrigada a todos que estiveram. Estão falando que pena que chegou por fim, mas está gravado, tá? Eu vou pôr lá no escola. Então, quem chegou agora tem como vocês ouvirem novamente ou indicar para alguém, tá bom? A Obrigada a todos. Denise, querida, conheço ela. Beijo. Ah, isso. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Foi uma alegria estar com todos vocês aqui também. Então, tchau para todos. Até amanhã. Beijo, beijo, Edri. Até, um beijo. Tchau, tchau.